Lucas, capítulo 2, nós vamos ler os versos 28 a 32. Lucas 2, de 28 a 32, eu chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o cântico de Simeão, Nunc dimittis, o cântico de Simeão. Lucas 2, de 28 a 32. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Amém. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, nós aqui estamos com ouvidos abertos, corações abertos, para ouvir a mensagem do Natal. Já fomos agraciados com o louvor dos pequeninos. Reunimos-nos na tua presença com alegria, com júbilo, mas também com temor e tremor. O Senhor é santo. O Senhor requer de nós nada menos do que santidade. E imperfeitos que somos, nós nos achegamos ao Senhor através de Jesus. Seria impossível. Seríamos consumidos pela tua justa ira, se não fosse o sacrifício de Jesus. Ó Deus, nos oferecemos ao Senhor agora, pedindo que o Senhor nos fale, que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos edifique, que o Senhor salve vidas e que o Senhor nos santifique e nos satisfaça em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Hoje é o último domingo antes do Natal. E hoje nós encerramos esta jornada através dos cânticos do Natal, os cânticos que Lucas registrou nos capítulos 1 e 2 do seu Evangelho. Sendo este o último domingo antes do Natal, eu quero trazer uma reflexão à sua memória, à sua mente. Quero pensar com você sobre o Natal o ano todo, o Natal a vida inteira. Domingo que vem, dia 25, a essa hora, nós estaremos aqui ouvindo nosso coral apresentar nossa cantata de Natal. Os presentes já terão sido entregues. Quem recebeu os presentes, se não estiver de alguma forma desfrutando deles, por exemplo, crianças recebem um brinquedo e brincam com ele durante um tempo. A essa altura a gente já vai ter recebido o presente, já vai ter guardado o presente. Em pouco tempo, o presente vai deixar de ser novidade. Aliás, algumas pessoas já devem ter ganhado antecipadamente o presente de Natal. E essas pessoas sabem do que eu estou falando quando eu digo que passou o frenesi. A comida que sobrou do dia 24, a essa altura, domingo que vem, a gente já vai ter repartido ou congelado. A decoração vai ser desmontada em breve. A árvore de Natal vai ser desmontada. Os enfeites vão ser guardados para o ano que vem. Amigos e familiares em breve vão viajar. E para algumas pessoas, domingo que vem, a essa altura, após o musical, as festividades já vão ter acabado. E Natal de novo só no ano que vem. Para muita gente é assim. E é uma pena que para muita gente seja assim. Porque o Natal nada tem a ver com o que eu acabei de descrever.
Natal, em essência, não são os presentes, não é a comida, não é a decoração, não são amigos, não são familiares. Apesar de tudo isso ser bom e de tudo isso ter seu lugar. Natal, como Paulo bem define em 2 Coríntios capítulo 4, veja comigo, no versículo 6, ele diz que o Natal pode e deve ser celebrado o ano inteiro, mas de que forma? E o que é Natal, Paulo? Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 6, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Natal é a revelação de Deus em Jesus Cristo, é o nascimento. É Deus se fazendo carne e revelando-se em glória para nós. Jesus também falou do Natal, quando disse que o Natal existe para que a gente possa desfrutar da plenitude, da totalidade da glória de Deus em Jesus. Repito, Natal, a razão de ser dele não é comida, não é bebida, não são os amigos nem a família. Natal é Jesus. Em João 17, 24, Jesus diz assim, Pai, ele estava aqui orando, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. O que é Natal, Jesus? Natal é estarmos com Cristo, de forma a podermos ver toda a glória que Deus ao Filho deu. Quando Jesus é o nosso presente, a gente consegue celebrar o Natal o ano todo, a vida inteira, sem medo de viver e sem medo de morrer. Pena que, infelizmente, não é assim para a maioria de nós. O texto que nós lemos no início, o Cântico de Simeão, o Nunc Dimittis, é o último dos 5 cânticos registrados por Lucas. E esse cântico, gente, é um cântico muito curioso. Curioso por 2 motivos. Ele é curioso porque é um cântico natalino cantado 40 dias depois do Natal. E ele também é curioso por causa do conteúdo dele, como veremos a seguir. Então, curioso porque o cântico de Natal foi cantado 40 dias depois do Natal. É como se, traduzindo para os nossos dias, é como se na noite de domingo de carnaval, meados de fevereiro, nós nos reuníssemos como igreja e cantássemos, por exemplo, Noite de Paz. Cantam os anjos proclamando. Imagine, a igreja reunida em meados de fevereiro, cantando um cântico natalino. Porque Jesus aqui, quando Simeão canta, Jesus já tinha sido circuncidado ao 8º dia, conforme diz Lucas 1, 21. Já havia passado os dias da purificação, segundo exigia a lei de Moisés, ou seja, 40 dias após o nascimento da criança. Então, José e Maria pegam o menino, levam o menino ao templo para consagrá-lo a Deus. Veja o texto, Lucas 2, a partir do verso 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo tinha lhe dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor. Eles deram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, não sabemos ao certo. Por que eles deram essa oferta? Porque eram pobres. Não tinham condições de dar a oferta de um cordeiro, era caro o cordeiro. Pobres que eram, eles sacrificaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então esse cântico, ele é um cântico curioso, porque ele foi cantado, cântico de Natal, 40 dias depois do Natal. Por isso que eu digo que é possível cantar o Natal o ano inteiro, a vida inteira. E essa é a vontade de Deus.
A segunda razão que torna esse cântico curioso é o conteúdo da mensagem dele. Simeão, o compositor, ele estava no templo, e quando ele vê Jesus, ele pega Jesus no braço e ele começa a cantar: podes levar em paz o teu servo. Podes me matar, Senhor, se quiseres. Me leve desse mundo, ou para usar a expressão latim, nunc dimittis. Quem é que cantaria, ou quem é que desejaria ouvir um cântico de Natal com essa mensagem: Senhor, pode me levar em paz desta vida? Imagina a cena, todos vocês reunidos em família, acabou a ceia, todos comeram gostoso, começaram a distribuir os presentes, a árvore de Natal piscando, todo mundo sorrindo, todo mundo sentado, esperando a revelação de amigo secreto, mas lá no fundo, na vitrola, toca uma canção, a canção de Simeão, que diz: podes me levar em paz deste mundo. Coisa fúnebre. Mas esta é a mensagem. É isso que Simeão canta. É muito estranho o cântico de Simeão. Quem é que com um belíssimo presente na mão, como ele estava segurando o próprio Senhor, como é que alguém com algo maravilhoso nas mãos, diria a Deus na forma de cântico: Senhor, despeça-me agora em paz desta vida? Quem diria isso? Irmãos, esse cântico ele é estranho para nós, porque nós não entendemos realmente na prática o que significa Natal. Quem não compreende o significado do nascimento de Jesus, jamais vai conseguir cantar, jamais vai conseguir desfrutar o cântico de Simeão, nem vai saber celebrar a festa da natividade que nós chamamos de Natal. O Novo Testamento nos ensina que Jesus nasceu, sabe por quê? Para que a gente pudesse morrer em paz. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Esse é o paradoxo da existência. Jesus nasce para eu e você podermos dizer: Senhor, despeço-me em paz. E Jesus ressuscitou para a gente ter certeza que quem em Cristo morre, na verdade não morre, passa da morte para a vida. Oh, meu povo, esses conceitos são reais e nós jamais deveríamos nos esquecer deles e nem fugir deles. Porque tem crente que quando você fala em morte para eles, eles batem na madeira, isola. Que história é essa? Se Jesus nasceu para eu poder morrer em paz, e se Jesus ressuscitou para eu ter certeza de que ao morrer, eu revivo na presença de Deus, qual é o medo? E aí, quando eu começo a compreender isso, o cântico de Simeão é o meu cântico, é o seu cântico. Deixa de ser um cântico estranho. Paulo diz assim em Gálatas 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, quem pela fé em Cristo morreu para a sua própria vida, e quem pela fé em Cristo passou a viver a vida de Cristo, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela perde o medo de morrer, ela aprende a viver. Quem entrega a sua vida a Cristo, quem deixa a sua vida morrer para viver a vida de Cristo, começa a aprender que morrer em Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz isso, ele diz assim: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E no verso 23, Paulo diz: eu estou dividido entre dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo,
o que me seria muitíssimo melhor. Quem é que diria isso em sã consciência? Eu estou dividido entre querer partir e estar com Cristo, que é muitíssimo melhor, mas eu sei que se eu ficar vivo por um tempo, eu servirei de bênção para a vida de vocês. Quem é que em sã consciência, com um grande presente na mão, diria: Senhor, despeça o seu filho em paz dessa vida? Diz assim quem aprendeu que viver é Cristo e morrer é lucro. E quem aprende a viver assim, quem aprende a orar assim, quem aprende a cantar assim, aprende a viver. Porque você não vai transformar, por exemplo, o seu namoro ou o seu casamento num meio de sugar do outro todas as realizações que você quer para a sua vida. Porque você entende o que Paulo disse. Paulo disse: olha, morrer e estar com Cristo é melhor, muito melhor. Mas se Deus ainda me quiser nesta vida, eu vou viver para servir vocês. Veja que quem entra num casamento com a mente de Cristo, não entra para sugar, entra para servir. Quem entra num namoro com a mente de Cristo, não entra para sugar, entra para servir. Porque melhor do que o casamento, melhor do que o namoro, melhor do que a profissão, melhor do que o filho, melhor do que a vida, é Cristo. E se eu tenho Cristo, morrer é muitíssimo melhor. Mas, se Deus ainda me quer vivendo no corpo, eu viverei para abençoar o próximo. Diga para mim que religião no mundo prega isso. Diga para mim que fé na face dessa terra ensina isso. Digo a você que a maioria dos templos ditos cristãos ou protestantes na face dessa terra, infelizmente, não pregam isso. Porque não entenderam que quem está em Cristo não deve achar o cântico de Simeão estranho. Deve achar o cântico de Simeão impressionante. Afinal de contas, só quem vive a vida de Cristo é capaz de ter algo maravilhoso nas mãos, digamos, sua vida, sua carreira, seus sonhos. É capaz de ter isso na mão e dizer: mas sabe de uma coisa? Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmãos, viver uma vida maravilhosa neste mundo é bênção. Mas bênção maior é poder dizer: Senhor, viver para mim é o Senhor, não são essas bênçãos. Então, Senhor, despeça o teu servo em paz. Irmãos, quem enxerga a vida assim, consegue enterrar um filho, digamos, com dor, com lágrimas. Porque pai e mãe não nasceram, por exemplo, para sepultar filhos. Mas consegue enterrar um filho, por exemplo, sabendo que se ele foi de Cristo e se ele teve Cristo, para ele morrer foi muitíssimo melhor do que toda a vida promissora que ele tinha pela frente. Perceba que o cântico de Simeão é para quem entendeu que existir, que viver, não tem a ver com as coisas que conquistamos, com as coisas que ganhamos. Tem a ver com quem habita o nosso coração. Nesse domingo, portanto, que antecede ao Natal, o penúltimo domingo de 2016, já se deu conta disso? Domingo que vem é o último domingo do ano. Eu quero convidar você para olhar para esse cântico de Simeão, desejando conhecer comigo o segredo de Simeão. A gente precisa aprender com ele como é que alguém consegue cantar como Simeão cantou, na circunstância que ele cantou. Ou seja, como é que alguém consegue cantar, mesmo depois que a festa acaba.
Como é que alguém consegue desejar partir desta vida, tendo tantas coisas nas mãos, coisas boas? Como é que alguém consegue celebrar o ano inteiro, o Natal, o ano inteiro, a vida inteira? Porque essa é a razão de ser, esse é o objetivo da vida. O Cântico de Simeão e as lições do Cântico de Simeão, sabe o que são para nós? Se eu pudesse dar um título que não o título do Cântico propriamente, Nunc Dimittis, eu diria assim: lições para quem quer viver e morrer bem. Lições para quem quer viver e morrer bem. O que Simeão nos ensina? Ele ensina 4 coisas. Viver e morrer bem tem a ver com saber guardar o coração, abrir os olhos, ou melhor, abrir os ouvidos, fixar os olhos e usar os lábios. Guardar o coração, abrir os ouvidos, fixar os olhos, usar os lábios. Guardar o coração. Olha o que diz o verso 25 de Lucas capítulo 2. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Esse era Simeão. Está aí um belo nome para você pôr no seu filho. Simeão. Diferentemente da maioria das pessoas daqueles dias, inclusive das autoridades religiosas, Simeão era justo e Simeão era devoto. Simeão era justo, Simeão era devoto e Simeão esperava ansiosamente pela restauração, ou como algumas versões colocam, pela consolação de Israel. O que significa, no contexto de Simeão, alguém ser chamado de justo, de piedoso e alguém cheio de esperança na restauração de Israel? O que significa isso? Significa alguém que soube guardar o coração. De que forma? Quando a Bíblia diz que Simeão era justo, a Bíblia está dizendo que ele pautava a vida dele na palavra de Deus, na lei. A alegria de um homem justo em Israel era conhecer a retidão e praticar a retidão. Alguém que não maltratava o próximo, alguém que não explorava o próximo, alguém que vivia para abençoar as pessoas, alguém que pautava a vida dele pela lei do Senhor escrita, e na lei do Senhor essa pessoa meditava de dia e de noite. Para ele o que importava não era o que os outros diziam, e não era o que ele achava, o que importava para ele era o que a lei diz. Como nós precisamos de Simeãos nesse dia. Homens e mulheres justos, homens e mulheres do livro, homens e mulheres da palavra sagrada. Mas ele era também piedoso. E a piedade aqui faz um balanço, um contrabalanço com justiça. Porque se você é uma pessoa justa, sem piedade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um legalista. Você vai ser do tipo de pessoa que acusa, aponta o dedo, culpa o outro. Vai para o Facebook, posta um monte de coisas e pregando sermão nas pessoas. Mas se você é piedoso, sem justiça, você se torna aquele homem espiritualista que aceita tudo. É importante haver o equilíbrio, justiça e piedade, porque a justiça nos faz ser homens e mulheres da Bíblia. E a piedade nos ajuda a manter acesa a chama no coração. Alguém que era piedoso nos dias de Simeão era alguém que praticava disciplinas espirituais, era homem e mulher de oração, de jejum, de prática das escrituras, de cuidado com o próximo. Eles buscavam maneiras práticas de manter acesa a chama no coração, o ardor por Deus. O coração era sensível, não era duro como pedra, porque se há algo que a palavra justa de Deus tem que causar no coração de quem por ela vive, esse coração tem que ser dia a dia amolecido. A palavra de Deus faz 2 coisas com a gente, ou deveria fazer, eu já disse isso aqui. A Bíblia tem que engrossar nosso couro.
para a gente aguentar os trancos da vida. Mas a Bíblia tem que amolecer nosso coração, para a gente não ficar como um cão raivoso, espumando a boca na televisão, na internet, como a gente viu essa semana. Porque a preocupação ali não é com o nome de Cristo. A preocupação ali é com o nome que Ele construiu. Ali é um couro mole e um coração duro. Nós temos que ser homens e mulheres de couro duro, com coração mole. Simeão era assim. Eu quero ser assim. Nós devemos ser assim. Homens e mulheres que aguentam o baque, mas homens e mulheres que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. Homens e mulheres que têm piedade dos outros, que têm compaixão, que têm misericórdia. Homens e mulheres que o que importa para eles é que Cristo cresça e eles diminuam. João Batista era outro como Simeão. Couro duro, coração mole. O coração dele era tão mole, era tão bom ouvi-lo, que nem Herodes queria matar ele, João Batista. Herodes preferiu mantê-lo na cadeia e virava e mexia. Herodes dava uma fugida do palácio, ia lá para a prisão escutar as histórias e os sermões de João Batista. As multidões de Jerusalém, de Israel, afluíam e iam ter com ele no Rio Jordão. Por quê? Porque era bom ouvir aquele homem. Simeão era justo, Simeão era piedoso, mas ainda impressionante é que Simeão era alguém que vivia da esperança, da restauração de Deus, da consolação de Deus. Então, quando o coração de Simeão se agitava, fosse pela culpa do pecado, fosse pela ansiedade da vida, sempre que o coração dele pesava, ele redirecionava o coração dele na esperança da restauração de Deus. A expressão usada aqui no texto de Lucas para falar que ele esperava ansiosamente a restauração ou a consolação de Israel, foi usada pelo profeta Isaías. Abre em Isaías 57, para você entender o que é que o judeu entendia quando ele falava de esperar ansiosamente a consolação de Israel. O que significa isso? Quando a gente entende o que significava para um judeu piedoso, um judeu justo, esperar a restauração ou consolação de Israel, a gente entende como é que alguém guarda o coração. Como é que você guarda o coração das perdas dessa vida? Como é que você guarda o coração das mazelas, das injustiças, das fofocas, das más interpretações, das perseguições, das injustiças, enfim, como é que você guarda o coração? Sendo justo, pautando-se pela Bíblia, sendo piedoso, vivendo a Bíblia, mantendo a chama acesa, mas focando o coração na consolação, ou na restauração. O que significa isso? Isaías 57, 17. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Por que Deus aplica juízo, gente? Porque o coração das pessoas cobiçam tudo, menos Deus. Afastei-me do meu povo, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Ou seja, Deus, sabe quando o pai deixa o filho e fala, tá bom, você quer? Segue seu caminho. Deus fez isso. Deus se afasta do povo, Deus entrega o povo a si mesmo, mas Isaías diz que esse povo continuou teimoso no caminho errado. Oh, meu povo, e a gente tem que aprender a fazer isso às vezes. Porque se Deus faz isso, a gente tem que aprender a fazer isso. Seria um pecado contra a sua vida você não conseguir fazer isso. Eu digo isso porque eu sei que pais, por exemplo, não conseguem viver suas vidas. Porque não conseguem fazer o que Deus tantas vezes precisa fazer com a gente. E aí Deus disse, tá bom, vocês querem viver para satisfazer essa cobiça?
E para eu não destruir vocês com a minha ira, com a minha fúria, com o meu castigo, que são justos, para eu não fazer isso, para eu dar uma chance para vocês se arrependerem, eu me afasto, eu entrego vocês às suas próprias paixões. E aí Deus fica de longe olhando. Mas só que Deus continua vendo esse povo no caminho errado. Tenho visto o que fazem, diz o verso 18, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram. Olha só a consolação de Israel. Porém nos lábios deles palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta. Revolve ou expele lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. O perverso é como um mar. Todo dia cedo, se madruga, se for no mar, acorde cedinho e vá no mar. Você vai encontrar a praia cheia de lixo, porque durante a noite o mar revolve ou expele lama e sujeira. E o profeta está dizendo que Deus olha para esse povo perverso e diz: esse povo não tem paz. Esse povo vive atrás das coisas que eles cobiçam, e o que eles produzem, o que sai do coração deles, o que eles expelem, é lama, é sujeira. Agora Simeão se guardava disso. Os valores de Simeão não eram distorcidos, porque Simeão se pautava na lei, ele era justo. Simeão não era cínico, não era hipócrita, porque ele buscava a piedade. Simeão mantinha a esperança dele na consolação, na restauração de Deus. Foi assim que ele guardou o coração, e é assim que a gente tem que guardar, meu povo. Mas em segundo lugar, Simeão abriu os ouvidos. Ele abriu os ouvidos. Volte-se para Lucas 2:25 e veja o que diz o texto. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Verso 26, e lhe havia revelado que ele não morreria, enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. E nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus. Me ocorreu algo interessante agora. Como é que a vida de Simeão e a vida de Cristo se interceptaram? Como? Você viu o texto? A lei do Senhor conduziu Simeão para viver no templo. E os pais de Jesus, para cumprir a lei, levaram Jesus para o sacrifício e consagração no templo. Porque Simeão vivia a lei e os pais de Jesus viviam a lei. Ao viver a lei, essas duas famílias em algum momento se interceptaram. E aqui vai uma palavra aos jovens. Se você tiver que encontrar alguém para dividir sua vida com essa pessoa, em casamento, em família, faça assim. Deixe Deus interceptar sua vida com alguém que esteja buscando a mesma palavra de Deus que você. Porque existem tantas outras maneiras de você interceptar a vida de alguém, senão pela palavra. E os dissabores podem ser irreparáveis. Então tenha a paciência de Simeão. Porque Deus nunca chega atrasado. A gente é que se adianta. Deus nunca atrasa. Deus sabe a hora de passar, de chegar. E Simeão aqui indo para o templo para cumprir o que a lei dizia. Afinal ele era justo, piedoso, esperava ansiosamente a restauração de Israel. Aqui ele caminhando e aqui Jesus nos braços de José e Maria para cumprir a lei, conforme a lei dizia. O menino já tinha sido circuncidado e ali, pum! Eles se cruzam.
Alguns chamam isso de sorte, alguns chamam isso de destino, a Bíblia chama isso de soberania divina. Simeão fez justiça ao nome dele. Eu disse para você que Simeão é um belo nome para um filho. Simeão significa ele ouviu, aquele que escutou. E quem ele ouviu? Quem Simeão escutou? Simeão escutou o Espírito de Deus. O texto que a gente leu, Lucas 2, de 25 a 28, nos mostra 3 ocasiões em que o Espírito fala com Simeão. Simeão era um homem que ouvia o Espírito. Ele ouvia o Espírito no verso 25, quando diz, o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, ele ouviu que o Senhor existe e que o Senhor era por ele. O Espírito Santo estar sobre alguém significa dizer, Deus é por mim. O Simeão tinha essa consciência. Oh, meu povo, e quando a gente tem essa consciência, a gente se torna melhores pessoas. Sabia disso? Gente melhor é gente quem tem a consciência de que o Espírito de Deus está sobre ele. Eu não estou falando aqui de ataques esquizofrênicos, que alguns chamam de espiritualidade, não. Eu estou dizendo que alguém que tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, não entra num ambiente para querer aparecer, mas para servir. Não escolhe os primeiros assentos, senta lá atrás. É gente que não precisa que os outros o elogiem. É gente que não precisa que os outros papariquem ele, que os outros digam ou reafirmem o ego dele. Não, é gente que sabe que ele já tem o bastante, nada menos do que o Espírito de Deus sobre ele. Tem a consciência da filiação dele. Eu sou filho de Deus. E isso vale mais do que o mundo diz sobre quem eu sou ou não sou. Então ele ouve o Espírito de Deus na vida dele. Em segundo lugar, ele ouve que a vida não pode ser desperdiçada. Olha como ele ouve isso no verso 26. O Espírito lhe havia revelado que ele morreria, mas não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. É como se o Espírito de Deus tivesse ensinado para Simeão que a razão de ser da vida dele era o encontro dele com Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, Simeão, você vai desperdiçar a sua vida se você morrer sem se encontrar com Cristo. Ah, meu povo, e tanta gente corre atrás de tudo, ganha o mundo, mas perde Cristo, perde a alma, desperdiça a vida. O mais importante na sua vida não é o que você vai deixar em termos materiais, nome, legado, não. O mais importante é Cristo. Você pode ganhar o mundo inteiro e muita gente ganha. Bem intencionados, mas desperdiçar a vida porque vai morrer sem ver o Cristo. Mas Simeão tinha os ouvidos abertos, ele ouvia o Espírito dizendo, a sua vida valerá a pena se no final você tiver encontrado Cristo. Por isso que quando ele pega o menino na mão, ele olha e diz, encontrei, nunca admites, despeça o teu servo em paz. Porque eu já tenho o que minha vida teria que me dar, e o que a vida teria que me dar é Cristo. Eu já tenho Cristo, Senhor. Eu não preciso de mais nada. Mas em terceiro lugar, Simeão ouviu aonde deveria seguir. O Espírito de Deus diz para ele no versículo 27, nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. O Espírito de Deus conduzia a vida desse homem, ele era guiado pelo Espírito, ele andava segundo o Espírito, falava com ele. E aí eu te pergunto, quais são as vozes que você ouve?
Porque sabe o que mantém a gente em pé? Vozes. Estava lendo hoje, na revista Veja, da semana passada, Melissa, esqueci o sobrenome dela. A mulher apresenta um programa de celebridades de Hollywood. Substituiu a mãe que morreu em 2014 e ela em 2015 dirigiu alguns programas. E ela faz o quê, como a mãe fez? Ela entrevista celebridades famosíssimas com seus vestidos carésimos e ela entrevista naquele canal de Hollywood chamado E com uma exclamação, I. E sabe qual é o papel dela, o programa dela? Ela chega diante da estrela de Hollywood com aquele vestido carésimo, aquelas joias, e ela fala assim, olha, seu vestido tem os seguintes defeitos. E começa a apontar os defeitos. Aí a repórter que está entrevistando ela pergunta assim, mas como é que essas pessoas conseguem se manter em pé no tapete vermelho? Ela falou, olha, a maioria das atrizes tiram isso de letra. E eu li a matéria porque eu queria saber o seguinte, o que mantinha essas mulheres, ou mantém essas estrelas, sendo criticadas ao vivo, em pé? Que voz ela ouve para mantê-la ereta? Aí ela disse assim, é fácil, afinal de contas, você veste vestidos de milhões de dólares, joias impagáveis, e um salário de no mínimo 20 milhões de dólares por ano, quem não aguenta uma crítica dizendo que aquele vestido está feio? Falei, pum, está aí. Olha a voz que mantém uma atriz em pé. O vestido de $1 milhão, a conta bancária de 20 milhões de dólares por ano, as joias cobiçadas dos Cabrais da vida. E aí quando você vem e arranca tudo isso de uma pessoa dessa, ela cai no tapete vermelho. Porque a voz que a mantém em pé é a do glamour. Tudo bem, meu vestido está feio, mas você dá conta de comprar um desse? Tudo bem, eu me vesti mal hoje à noite, mas você ganha 20 milhões por ano de dólares? Tudo bem, mas você tem um relógio como esse? Essas são as vozes que mantêm as pessoas em pé em Hollywood. Quais são as vozes que mantêm você em pé? A opinião dos amigos? Os vídeos do YouTube? As séries do Netflix? O mundo que os seriados de televisão criam e que você acaba entrando na onda daqui? O que mantém você em pé? Quais são as vozes que você ouve? Simeão ouvia o Espírito que dizia para ele, eu sou por você, isso basta. O Espírito que dizia a ele, não desperdice a sua vida, viva para encontrar-se com Cristo. O Espírito que mostrava a ele dia a dia por onde ele devia andar. Então você quer viver e quer morrer bem, guarde o coração, abra os ouvidos. Mas em terceiro lugar, fixe seus olhos, como Simeão fez. Olha o verso 28 de Lucas 2. Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Irmãos, a forma de fixarmos os olhos em Jesus é olhando para a palavra. Por isso que eu estou incentivando você, leia a Bíblia no que vem. Entre nessa jornada. Adquira uma tradução agradável para você ler. Pegue o plano de leitura da Bíblia e gaste 25 minutos todo dia, no mínimo, para você ler. Queira fixar os olhos em Jesus, na promessa. Porque aquilo no que você fixa seus olhos, é aquilo pelo que você vai viver sua vida. Simeão fixou os olhos em Cristo. E o dia em que ele viu Cristo, ele falou, estou pronto para morrer.
Agora, se tudo nessa vida não é Cristo, você fixa os olhos naquilo, só que aquilo no que você fixa os seus olhos não te prepara para morrer. Pelo contrário. Diz para você, não queira morrer, porque se você morrer, você vai perder tudo de bom que você ganhou, ou que você tem. Gente, olha como os ídolos desse mundo são cruéis. Cristo é o único em quem, quando você fixa os olhos nele e vive para ele, e quando você o tem e o recebe e o abraça, ele é o único que diz para você, pode morrer em paz, porque o melhor ainda está por vir. Agora, se não é Cristo, se você fixa seus olhos em qualquer outra coisa, você vai tendo medo de morrer. E aí sabe o que acontece com quem tem medo de morrer? Desaprende a viver. Desaprende a viver. Suga as pessoas, fica autocentrado demais. Simeão fixou os olhos em Jesus. Olhe para a palavra, queira ler a Bíblia. Aonde você olhou esse ano? Aonde você tem olhado até aqui na sua existência? Aonde? Simeão nos diz, eu passei a vida olhando para a promessa do Messias, e valeu a pena. Jovem, queira isso. Um jovem esteve no culto hoje cedo, me procurou pelo WhatsApp, encontrou a nossa igreja através do YouTube. Aluno de física na UFG. E aí eu mandei mensagem para ele de volta, agradecendo a presença, e ele falou, eu quero me integrar mais. Como é que eu faço? Eu disse, eu vou andar com você. Me diga seus dias e horários. Eu quero compartilhar, orar e estudar a Bíblia com você. Eu quero ajudar esse jovem a fixar os olhos dele em Cristo. Pum. É o que você precisa, jovem, é o que nós precisamos. Porque todas as outras coisas no que fixamos os olhos, elas roubam de nós a coragem de viver, a coragem de morrer. Nos tornam mesquinhos, levianos, mundanos, carnais, soberbos, vaidosos, engrossa o coração, amolece o couro. E aí os mais civilizados vivem para processar aqueles que pisaram na sua reputação. E os menos civilizados mata, dá tiro, facada. Esse é o mundo. Uns matam, outros processam. Porque pouquíssimos conseguem aguentar a perseguição que Jesus disse que aconteceria, o bullying que Jesus disse que existiria. E ainda assim manter a doçura e o amor nos lábios. Então Simeão guardou o coração, ele abriu os ouvidos, ele fixou os olhos e a última coisa, ele usou os lábios. Simeão louvou a Deus. Olha o verso 33, ele louva, ele faz duas coisas com os lábios dele. Ele louva a Deus e ele anuncia a salvação de Deus. Olha Lucas 2,33, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Muita gente vai olhar para esse menino e vai blasfemar, não vai crer nele, vai tropeçar e vai cair. Jesus vai ser escândalo para muitos, como ainda é. Mas também será a ascensão de tantos outros vão crer nele. Esse menino foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Simeão, ele usou os lábios para louvar e para anunciar. Neste Natal, você quer poder cantar, mesmo depois que o Natal acabar? Você deseja
aprender a viver de tal forma que partir dessa vida, mesmo tendo tanto na mão, partir dessa vida vai ser muitíssimo melhor para você. Você quer viver assim? Você anseia por aprender a viver celebrando o Natal o ano inteiro, a vida inteira. Então aprenda o cântico de Simeão, aprenda com a vida de Simeão, guarde o seu coração daquilo que te afasta de Deus. Guarda seu coração da pornografia, da mentira, da vaidade, das ilusões. Abra os seus ouvidos para o Espírito de Deus, fixe os seus olhos nas promessas de Deus em Jesus, reveladas na Bíblia, e use os seus lábios para cantar louvores e para anunciar a salvação. E enquanto a gente estiver aqui nessa carne como Paulo, olha o testamento dele, olha a lição dele, Filipenses 1:20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, que significa o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé nos traz. Faça disso a sua vida. Viver essa vida para você experimentar a alegria da fé e para você repartir a alegria da fé. Use os seus lábios para isso. Morrer sempre é lucro para quem está em Cristo, mas é grande perda para quem não o tem. Se Cristo não for sua vida, você vai seguir a vida com culpa, com medo, com dor, com cobiça, com ansiedade. E a ideia da morte vai ser sempre um tormento, um fardo. A única solução, o único escape, é você receber Jesus, guardar seu coração nele, abrir seus ouvidos para o Espírito dele, fixar seus olhos na palavra dele e usar seus lábios para louvá-lo e anunciar a grandeza dele. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a viver bem e a morrer bem. Ó Deus, o cântico de Simeão é estranho para a maioria, que ainda não aprendeu que viver é Cristo e morrer é lucro. Que o cântico de Simeão não seja para nós estranho, que seja o nosso cântico, que nós possamos dizer: podes levar em paz o teu servo, que possamos dizer Maranata, que possamos dizer vem Senhor Jesus, que possamos dizer agora me leve desse mundo, com a esperança de Cristo no coração. Abençoa-nos assim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.